E aí, pessoal de Guaíra, aqui é Juliano Rocha e a partir de agora você tá comigo na internet aqui no canal do YouTube, com o programa Conecta Guaíra. Esse programa ele vem com o intuito aí de ajudar, né, a discutir aí a realidade nacional, estadual e principalmente da nossa cidade, mostrando aí os avanços, os desafios, e eu quero a sua participação comigo. Para você que está acostumado comigo no rádio, agora eu também venho para a internet para colaborar aí e pedir aí o seu apoio, a sua participação, para a gente junto construir uma cidade cada vez melhor. E o nosso primeiro convidado desse programa é o Dr. Eber, ele que é advogado e também procurador da nossa Câmara Municipal de Guaíra. Doutor Eba, agradeço aqui a sua presença e é uma honra ter o senhor aqui nesse primeiro programa. Boa noite, Juliano. Bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme o pessoal estiver ouvindo aí a gente, né? E assistindo também. É uma honra estar aqui com você para essa primeira edição do Conecta, né? Que vai estar mostrando esse panorama do Brasil, político, municipal, falando de assuntos de interesse da nossa cidade, como o Estado e o município interagem, a União. Eu acho isso muito positivo, você está trazendo esse debate. Porque hoje, Juliano, infelizmente, a gente vive num mundo de fake news que abrange a política nacional. E isso, você abrindo um debate com alguém e com várias pessoas que podem estar trazendo informações verídicas, informações asseguradas, afirmações que vão melhorar um pouco a vida do guairense e do brasileiro. Isso aí, para mim, é muito importante e eu fico honrado de estar aqui com você nessa primeira edição. Tá certo, e vamos começar falando agora da política internacional. Recentemente a gente viu o Donald Trump, né? Foi lá e capturou o Maduro, e agora está querendo pegar a Groenlândia, e aí agora quer criar um conselho de paz, enfim. Qual que é o aspecto disso tudo que o senhor vê, doutor? Juliano, do ponto de vista psicológico, o que a gente pode ver um pouco do Trump? O Trump, ele é tipo aquele cara que faz bullying com as pessoas na escola. Qual que é o principal ponto dele? Ele gosta de ganhar na base da intimidação. É lógico que isso não é a parte principal e o jeito como se faz diplomacia no mundo atual. Mas o Trump, ele pegou esse espírito do americano de querer ser o dono do mundo e ser o dono do mundo através dessa intimidação e ganhar na base da pancada, na base da martelada. E é isso que está acontecendo. É esse perfil psicológico do Trump que nos mostra que ele é o conservador que quer se impor a todo o custo perante o mundo, né? E aí a gente vê a questão primeiramente da Venezuela. Os ataques que os Estados Unidos já fizeram a outras nações, de invadir essas nações, tentando mudar o regime de governo, a gente viu o Iraque, o Afeganistão. Todos lugares onde você tem muita commodity de petróleo. Ah, mas o pessoal fala que o petróleo é só um chamariz, é muito além do petróleo. Não é. Os Estados Unidos têm muito interesse econômico no petróleo ao longo dos anos. E o Trump está numa jornada muito grande dentro dos Estados Unidos e dentro do seu próprio governo. Para quê? Para tentar fazer a economia andar nos Estados Unidos. Parece que a economia dos Estados Unidos está travada, né? Está travada. A economia dos Estados Unidos não tem mais uma indústria de base. Essa indústria de base migrou toda para a China. Então, o que acontece hoje? Os Estados Unidos estão tentando revitalizar a sua indústria. Entretanto, os Estados Unidos hoje é um país de serviço, especialmente serviço financeiro. Então o Trump está patinando, igual você falou, está travado, ele não está conseguindo. Então ele tenta de todos os jeitos, até com questões, vamos dizer assim, impostas e fazendo essa afronta com vários países. A gente teve a questão das tarifas aí, que não adiantou nada para o Trump. A gente viu agora essa questão da Venezuela. Eu vou entrar dentro da Venezuela, fazer um acordo com as autoridades que restaram lá, e qual que é o meu objetivo? Colocar as indústrias do petróleo, a indústria do petróleo que
tinha saído da Venezuela novamente dentro de lá. Para quê? Para que a gente consiga extrair aquele petróleo cru, que é feito na Venezuela, até de baixa qualidade, transformar ele numa qualidade boa de refino e eu ter domínio dentro do cenário internacional. Então é isso que o Trump ele tenta fazer, ou seja, ele tenta melhorar a economia do país através da intimidação, e uma das formas de intimidação é retirar o Maduro lá do comando. A gente sabe que a Venezuela hoje é a primeira do mundo em produção de petróleo, né? Depois vem a Arábia Saudita, lá os países do Irã, né? Na realidade, ela não é a maior do mundo em produção. Até a produção caiu muito. Caiu muito, né? Porque a empresa pública que trabalha com isso na Venezuela, ela é muito ruim no trabalho dela para explorar tudo isso. Então, o que acontece? O Trump quer mudar isso. Na realidade, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Sim, é isso. Então, é isso que ela está tentando, o Trump está tentando explorar ali, pegando a maior reserva de petróleo do mundo e trabalhando ela em favor dos Estados Unidos. Só que com um ponto principal. Um dos principais investidores no país era a China e também a Rússia, num caráter mais secundário. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos entra, tira o domínio da China e da Rússia dessa grande reserva de petróleo e do quintal dos Estados Unidos, que é a Venezuela, e aí, ou seja, para os Estados Unidos é só ganha, ganha, vitória. Não tem nada de, por exemplo, eu estou tirando um ditador que na realidade... ali na Venezuela a gente tinha uma ditadura Sim. sobre, vamos dizer assim, uma ideologia de esquerda como desculpa, né? Começou com o Hugo Chávez e agora com o Maduro. Passou com o Maduro. A gente está querendo tirar o ditador, mas eles também queriam tirar o ditador quando era o Saddam Hussein. Então é tudo, vamos dizer assim, visando o dinheiro. E a gente sabe que a próxima agora é a Groenlândia. A gente sabe que o que está em briga, além do petróleo, são as terras raras, né? Exato. Por causa dos minerais aí que praticamente gerencia todas as tecnologias, né? Todas as tecnologias dependem desses minerais, né? Exato. A gente vê que tem um segundo interesse dos Estados Unidos ali dentro da Groenlândia, que são terras raras. Para o pessoal entender o que são as terras raras são tipos de minério que são encontrados em determinadas partes do mundo que são utilizados na indústria de tecnologia para fazer microchip, tudo isso. Então, isso é muito importante, porque como a gente falou, os Estados Unidos quer retomar a sua indústria de base. Então, quando fizeram o acordo aqui de retirar as tarifas do Brasil, você pode perceber que eles falaram também das terras raras que o Brasil também tem. O Brasil está entre os 10 países do mundo que tem terras raras, né? Tem terras raras. A Groenlândia também está nesse ponto. Além da Groenlândia ter terras raras, é um ponto estratégico ali para os Estados Unidos contra a Rússia, a China, né? Isso, a gente tem ali uma passagem dentro do oceano direta de navios que tendo o porto dos Estados Unidos, não vão mais fazer negócio com os navios russos, nem com os navios chineses. Então, o Trump tem todo esse arcabouço ali e quer fazer isso para ter essa terra e ter um porto e ter recursos minerais de muito valor para ele. Entretanto, o que a gente vê, Júnior? A gente vê que ali é um problema, porque ela não pertence a um país pequeno, pobre da América do Sul. Ele pertence à Dinamarca, que é um país europeu. Sim. E sendo um país europeu, o Trump, quando ele afronta a Europa, ele afronta a comunidade europeia como um todo. Sim. E afrontando a comunidade europeia como um todo, o que acontece? Os Estados Unidos começam a ter um problema dentro do jogo que ele mesmo é o líder, que é o mercado globalizado, econômico. Ou seja, uma fala do Trump contrária à Europa derruba a bolsa em Londres, que vai derrubar a bolsa em Paris, que aí depois volta, derruba a bolsa no Brasil e chega em Nova York. Sim. Então, gera um efeito dominó que esse bullying que o Trump quer fazer, ele muitas vezes ele não vai conseguir levar a cabo. Por quê? Porque o mercado não vai deixar ele agir dessa forma. Então, com a questão da Groenlândia, não vai ser tão fácil igual é na Venezuela. E tem também, né, ele está tentando intermediar o fim da guerra
entre Ucrânia e Rússia, né, que já agora em fevereiro vai completar 4 anos, né? Essa figura do Trump, o intermediário, Trump, o diplomata da paz, é uma ideologia que ele criou como conservador para ele ficar bem com o eleitorado dele, né? E bem com vários atores dentro do cenário mundial. Entretanto, a gente viu que as medidas que o Trump toma são meramente paliativas, né? Na realidade, ali, ele sabe que ele está lutando contra o Putin, né? Que o Putin, na guerra contra a guerra que ele começou ali, ele está fazendo o quê? Ele precisa de gás. E ele sabe que ali as reservas de gás são os tubos que passam ali para fornecimento de toda a Europa e da Rússia. Então, isso para ele é um interesse muito grande. Sim. Então, o Trump sabe que não dá para ficar brigando com o Putin nessa situação, até porque uma briga entre Estados Unidos e Rússia pode significar o fim do mundo, né? Sim. A gente vê até... Porque ambos têm armas nucleares, né? Até uma coisa muito interessante que eles falam, nossa, cada um tem armamento nuclear para destruir o mundo 26 vezes. O problema é que só tem um mundo, né? Então a gente não precisa destruir o mundo 26 vezes, né? Então isso tudo é complexo, é complicado, né? Não vai ter uma afronta direta dentro disso. Da mesma forma que os Estados Unidos também não vai conseguir terminar o conflito entre Israel e palestinos. Aquilo ali é um conflito que vai se perdurar por todo o tempo. Ele é histórico, né? Histórico. Envolve religião, envolve muita coisa, além de política no meio, né? E tem uma questão ali que é muito importante, que é o seguinte: o Hamas hoje, do jeito que ele atua não como um Estado constituído, ele atua como um grupo terrorista. E ele atuando como um grupo terrorista justifica, em grande parte, a força pesada que Israel usa contra o Hamas. Aí você fala, e por que os países árabes, os países de origem turca, os países de origem libanesa não fazem alguma coisa ali contra Israel? Porque Israel tem do lado dele os Estados Unidos, o poderio armado dos Estados Unidos. Então, enquanto o Hamas está se agrupando como um grupo terrorista, vai justificar o uso da força pesada de Israel contra o Hamas, e quem sofre é a população. Sim. Com isso. E o Irã fica sempre ameaçando ali, mas também teme a potência dos Estados Unidos, apesar dele ter arma nuclear também, né? Ele teme a potência dos Estados Unidos, ele tem armas nucleares, mas o Irã, ele tem também grandes reservas de petróleo, assim como todos os países lá. E ele fala o seguinte: eu não vou me comprometer e destruir o meu negócio só porque eu não gosto dos Estados Unidos. Ali todo mundo pensa em visando o negócio, todo mundo é aquele negócio, follow the money, vai atrás do dinheiro. E todo mundo está indo atrás do dinheiro nisso daí. É o que está por trás de todas as medidas que esses países tomam. E voltando ao assunto da questão do Trump, ele não conseguiu mediar nada ali dentro. A única coisa que aconteceu é que Israel usou a força contra um grupo que ainda não está constituído como Estado, e sim basicamente como terrorista. Tanto é verdade que você, quando faz um ato de guerra, você não ataca Israel. O que você faz é sequestrar pessoas inocentes que estavam numa festa. Então, aí a gente não tem como dizer que isso aí é um Estado devidamente constituído, né? Tá certo. Para a gente encerrar a questão da política internacional, a gente está vendo a política severa lá do Trump, né, mandando embora os imigrantes que às vezes estão de forma irregular lá. E essa questão aí? Juliano, isso daí é uma questão extremamente importante e uma questão extremamente cara para o sonho americano, né? Os Estados Unidos, ele foi constituído, ele cresceu, o sonho americano, através dos imigrantes. Se não fossem os imigrantes que estavam em situação de pobreza e uns até condenados criminalmente na Europa, não existia Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, as mãos que fizeram os Estados Unidos são as mãos dos irlandeses, dos ingleses, as mãos de chineses, as mãos de japoneses, que migraram para os Estados Unidos e construíram uma das maiores democracias do mundo. Então,
essa visão do Trump é uma visão altamente equivocada, porque os Estados Unidos, ao contrário de alguns países da Europa, é um país que tem uma desigualdade social muito grande. E havendo uma desigualdade social muito grande, você tem empregos que pagam menos. E esses empregos que pagam menos, historicamente, são ocupados por quem? Não pelos americanos, mas sim pelos imigrantes que vão para lá. Então, os Estados Unidos estão tentando viver algo que não é da realidade deles. É claro que eles têm uma situação muito melhor que aqui no Brasil. Você não vai achar muito pedreiro, muito trabalhador braçal lá nos Estados Unidos, tal, mas você vai precisar de pessoas que fazem trabalhos que são menos remunerados. Sim. Então é aí que entram os imigrantes e eles precisam muito disso. Então, o que os Estados Unidos está fazendo é um grande contrassenso do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico e do ponto de vista até cultural. Tá certo. Vamos falar agora de Brasil. Vamos começar por Brasília. Exato. No Brasil, nos últimos anos, desde 2018 para cá, há uma polarização aí entre Bolsonaro e Lula. Vamos começar por esse ponto. E a gente vê nas últimas pesquisas aí que o pessoal está cansado tanto de um lado quanto de outro. E não surge aí uma terceira via, uma alternativa. O que o senhor me fala sobre isso? Juliano, vamos trabalhar a questão da seguinte forma. Vamos supor que eu sou um vendedor e quero te vender um carro. Quando eu quero te vender o carro, eu posso te vender um excelente produto, que é o carro que eu estou tentando te vender, ou eu posso estar tentando te passar gato por lebre. Ou seja, você vai comprar um carro que você vai ter problemas no futuro. O problema da política é quando os lados começam a tentar vender gato por lebre. Porque o pessoal da política vai tentar te vender algo que não é assim, que não funciona dessa forma. E o que acontece é o seguinte, eu pego uma ideologia socialista na esquerda e tento te vender que isso vai ser a solução de todos os seus problemas. E na direita eu pego uma ideologia conservadora, tento te vender isso como se fosse a salvação dos problemas, e isso não é salvação de problema nenhum. Então esse é o nosso problema. Estão tentando vender gato por lebre para os dois lados. E todo mundo fica criando ideologia, todo mundo fica criando factoide e que não melhora a vida do brasileiro quase em nada. Você pega o segundo governo do Lula agora, a gente vê que o Lula... Se for contar o terceiro, né, dele, né? Sim. Vamos dizer assim, depois da reeleição, sim, né? Sim. Aí a gente pega e vê que o que está acontecendo com o governo Lula é a mesma política de pão e circo que quase quebrou o Brasil lá para trás, travestida de socialismo, e sempre justificando o seguinte, eu vou injetar dinheiro na economia e a economia vai andar. Só que não tem cálculo, não tem base científica de nada para isso. E eles vendem isso a todo o custo. E aí você cria uma patotinha de pessoas que vai estar fazendo sempre a propaganda, que vai estar querendo sempre cutucar o outro lado do Lula nesse sentido. Você vê, a gente tem pessoas caricatas como Boulos lá dentro, que fica sempre usando a questão da moradia, a questão da reforma agrária, sempre para fazer dos dois lados, né? Temos a Érica Hilton, aí do lado de cá temos o Nicolas. Isso. E outras... Aí eu vou falar de um lado, Sim. né? E aí a gente fala do outro lado, né? Então, desse lado aqui, a gente tem o Boulos, a gente tem, por exemplo... O Randolph. Você vê até na televisão, né? Quando a gente vê uma coisa fantástica que aconteceu, e agora como o agente secreto que ganhou o Globo de Ouro, e o Wagner Moura ganhou o Globo de Ouro de melhor ator. E agora foi indicado para o Oscar em 4 categorias, né? Isso é fantástico, tal. Sim. Aí você chega lá e o Wagner Moura, que muitas vezes tem essa ideologia, ele chega lá na hora e fala assim, porque teve o Bolsonaro que foi um fascista.
Olha, o Bolsonaro pode ter os defeitos que for dentro do governo dele, mas chamar o Bolsonaro de fascista Eu também não é uma, concordo. desvirtuar a realidade numa proporção que é muito grande. Então eu acho que isso não está dentro, e a gente vê que como isso que é a ideologia empacotada e tentar vender o fake news. Do outro lado, você tem a visão do conservadorismo, né? A gente tem pátria, Deus e a família, sempre como os detentores da moralidade, o bastião dos defensores do último refúgio onde ainda Deus predomina. Eles colocam dessa forma, mas do mesmo jeito é a ideologia que eles querem vender para uma classe média brasileira mais conservadora, mais do interior do país, para conseguir o voto dessas pessoas. Igual você pega, por exemplo, o Nicolas, que é uma figura caricata do lado aqui. Faz a caminhada dele, tem a igreja dele, sempre falando de Deus. Tudo isso é uma figura que ele cria para quê? Para render o bloco. E muitas vezes, por exemplo, você pega uma caminhada igual ele fez, essa caminhada dele. Ele não tem visão de mudar nada com essa caminhada. Ele não tem visão de mudar nada aqui Na dentro do verdade, Brasil. eu acho que ele quis se autopromover. Exatamente. É uma forma dele se autopromover. Já fazer a sua campanha, né, antecipada, né? Da mesma forma que o Boulos usa o Sim. movimento do Sem Teto de São Paulo para se promover. Sim. Cada um na sua vibe. E aí o que acontece? A gente vê que o Nicolas vai tentando mobilizar pessoas. E por que o Nicolas está tentando mobilizar pessoas? Porque a gente vê que essa direita está órfã agora com a prisão do Bolsonaro. E esse pessoal estando órfão com a prisão do seu principal líder, tem líder que o líder sai, o outro quer entrar no lugar. E o Nicolas vê que é a oportunidade dele. Saindo ali de deputado, passando por um estado, para governar um estado e, no futuro, tentar ser candidato a presidente. Sim, sim. É o que o pessoal fala, né? Que ele está se preparando, marcando território para quando ele tiver idade. Me parece que ele faz 30 anos esse ano e é 35, né? Exatamente. Para ser senador ou presidente. Para ser senador ou presidente, né? Então, é o que ele objetiva, né? Sim. Ele objetiva angariar estofo político, né, para ficar mais cascudo, para conseguir ser a liderança daquilo ali. Um grande problema que o Nicolas vai enfrentar é que é uma direita muito fragmentada, uma direita que não tem uma base de sustentação no Brasil como um todo. Isso aí o Bolsonaro sofreu muito com isso, né? Então ele pode cair nesse penhasco que é uma direita que não tem um líder definido, tal. Do outro, o oposto, a gente pega, a esquerda também não tá. O Lula que tá aí, devido à idade, né? A esquerda tem aquela questão... E os escândalos, né? Do Lula, Correios, né? INSS e outros, né? Exato. E o Lula tem essa questão. O Lula tem essa questão, que é o seguinte, ele é o último baluarte da esquerda. Sim. Estão falando em preparar aquele João Campos, né? Lá do... João Campos, Haddad, Janja, vários marqueteiros já tentaram mexer ali dentro. Sim. E o que deu certo? Nada ainda. E é difícil dar. Não se nasce um Lula do nada. Sim. Entendeu? O Lula é um dos grandes líderes políticos do Brasil dos últimos tempos. Você goste ou não do Lula. Sim. Ele cometendo crimes que cometeu ou não. Né? Mas eu acho que aconteceram. Então, o Lula tem essa visão. Ele é um dos grandes políticos que o Brasil teve nos Ele é estadista, anos. né? Ele é um estadista. Então, tivemos lá atrás outros, né? FHC. Exatamente. O que o Bolsonaro poderia ter sido também, porque ele tinha a mesma tratativa de carisma que o Lula teve. Só que a carreira do Bolsonaro foi mais curta, porque o Bolsonaro não teve a inteligência política que o Lula teve ao longo dos anos. Sim, ele não soube jogar o jogo, né? Não soube jogar o jogo. Ele bateu muito de frente contra o STF e outras instituições, né? Durante a pandemia também, né? Em vez de tentar buscar apoio, foi lá e fez várias críticas, né? O ponto fundamental que você tocou aí, Juliano, é a gestão da pandemia. A gestão da pandemia
foi o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, não só do Bolsonaro, Mas como de vários você criou essa dicotomia para o nosso debate da direita e da esquerda. Você pode pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o Trump. O Trump perdeu uma eleição também por má gestão do Covid-19. E aí ganhou um presidente completamente desvirtuado da realidade, que era o Biden. Sim. Então a gente vê que os países são diferentes, mas tem roteiros que seguem a mesma linha de raciocínio. O que eu vejo no problema do Bolsonaro é que ele fala muito sem pensar, do nada, e ao longo dos anos ele vem colecionando essas falas que agora está reverberando contra ele, né? Faz parte do personagem, Juliano. Sim, sim. É igual o Nicolas também, adota um personagem e fica naquele estilo, ele né? Ele adotou aquele personagem lá e ele não moderou o personagem. Sim. Então você cria essa narrativa e essa ideologia para vender para o pessoal, só que você não tem o tempero para moldar isso daí e fazer você como um político de grande envergadura. Vamos pegar o Lula, que perdeu para o Collor, que perdeu para o Fernando Henrique, era o Lula comunista, o Lula que queria acabar com o mercado, o Lula que não ia conseguir, que ia conseguir ir para frente, destruindo com uma revolução comunista o Brasil. O que aconteceu com esse Lula? Ele morreu. Esse Lula morreu. E o que sobreviveu disso daí? O Lula paz e amor, o Lula do mercado. Ou seja, a gente vê que é essa habilidade que o Lula teve para se moldar e hoje ele tem o histórico que tem em virtude disso. Com certeza, né? Ainda falando na política nacional, a gente vê com tristeza, né? A questão do rombo aí do INSS, dos aposentados, né? Que tem muitos políticos, inclusive até o filho do Lula é citado lá no meio, né? Agora, recentemente, a senadora Damares apontou que tem pastores, igrejas no meio, enfim. É triste, né, para o nosso país uma situação dessa, né? Claro, Juliano. A gente vê, para o pessoal entender, né? Que está assistindo a gente, o rombo do INSS ele é uma questão muito simples. Você tem os empréstimos consignados que atingiram aí o Brasil inteiro, todo trabalhador. O empréstimo consignado também atinge a classe dos aposentados do INSS. O que aconteceu com o rombo do INSS? Estavam fazendo empréstimo consignado na conta de trabalhadores aposentados que não tinham autorizado nem assinado nenhum empréstimo, através de associações que têm vínculos com políticos, especialmente do Centrão, que é o verdadeiro controlador hoje do nosso país, né? O Centrão. E aí você vê que toda essa mecânica que está sendo feita é jogada por associações que têm vinculações diretas com políticos. E aí se faziam descontos, pegava o dinheiro dentro da conta descontado dos aposentados e esse dinheiro era dividido entre várias pessoas aí. Isso aí pegando gente do Centrão, investigado agora também filho do Lula, que sempre foi um alvo aí nessas questões. Então tem tudo isso e a gente não pode duvidar de nada. De nada. Porque esse pessoal tudo tem essa visão de ganhar dinheiro fácil em cima desse elefante branco que é a política brasileira. E outra questão também é os Correios, né, que está com um rombo enorme de mais de 20 bilhões, precisou fazer empréstimo bilionário. Mas os Correios não é de agora, né, doutor? Vem lá da época da pandemia, né, quando deu um boom aí nesses grandes Mercado Livre, Shein, Amazon, né? E aí, na época, não soube administrar e veio desencadeando e chegou onde está hoje os Correios, né? O Correio perdeu um pouco da sua força, né? Você vê, o Correio brasileiro sempre foi uma instituição muito sólida, uma empresa bem conceituada até no mundo, uma das empresas mais eficientes no serviço postal. O que aconteceu? O Correio tem exclusividade do serviço postal, que hoje, em virtude da internet, do celular, do e-mail, do mensageiro tipo WhatsApp, esse serviço de postal ele acabou. Sim. Ele acabou. Hoje você faz muita coisa por e-mail, né? Faz no e-mail, faz no WhatsApp. Muita gente hoje trabalha mandando arquivo nem por e-mail mais, já manda pelo WhatsApp, que é bem mais fácil. Você abre o WhatsApp no seu computador.
Então, tudo isso, o que, que aconteceu? Assinatura digital, tudo isso prejudicou um dos negócios mais lucrativos e exclusivos que o Correio tinha. Então, esse balanço da sua receita já ficou altamente prejudicado. O Correio também tinha o filão das entregas, ou seja, você mandava algo, o Sedex ficou famoso no mundo inteiro como uma das entregas expressas mais efetivas e eficientes do mundo. Eu vou fazer um Sedex aqui que eu tenho certeza que chega. Agora, qual que é o grande problema? O Correio, ele virou uma estatal que faz sempre favor para o governo, que ganha dinheiro e passa para o governo explora ela, especialmente no governo Lula, que ele explora as estatais não para elas darem lucro, ele explora as estatais para que eles deem retorno, dinheiro para o próprio governo, para o governo pagar as suas contas, pagar o pão e circo que o governo Lula gosta de fazer sempre, né? E o Correio foi uma dessas. Agora, chega uma administração um pouco mais consciente, que não a do Bolsonaro, vamos dizer assim, mas a do Michel Temer, e aí depois o Paulo Guedes, que tinha essa visão mais macro, fizeram o Correio passar a dar lucro até, durante um curto período. Era hora de ter pegado, Juliane, e ter privatizado o Correio, para você passar ele para iniciativa privada e ele não ter esse problema. O próprio presidente Bolsonaro foi contra fazer isso. Então a gente vê que a lógica do conservador é só na conversa, mas ele não tem uma lógica de falar assim, eu tenho uma empresa muito sólida, várias empresas querem comprar ela, o Mercado Livre quer comprar os Correios, aquela empresa americana, FedEx de entrega, que é eu acho que é a maior empresa de entrega do mundo, manifestou interesse, a Amazon também quis comprar o Correio, porque a Amazon não tem um sistema de logística igual o Mercado Livre tem ainda já no Brasil. E outra que queria também absorver o sistema de logísticas é o Magazine Luiza, que aí é uma empresa brasileira que queria isso. Olha só a gama de interessados que a gente tinha na questão dos Correios. E, infelizmente, nem um governo, nem o outro, seja de direita, seja de esquerda, fizeram a venda dos Correios para iniciativa privada. Hoje o que a gente tem? O Correio tendo que aí choramingar na porta dos grandes bancos, tentando captar 20 bilhões de empréstimos aqui no Brasil. E nós temos também lá em Brasília, né, doutor, muitas pautas que estão travadas, né? Como, por exemplo, a PEC da segurança, que derrubou o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, né? Temos também a escala 6 por 1, fim dela, né? E agora, eu não sei se o senhor tem acompanhado, recentemente eu vi, que eles estão querendo jogar aqueles encargos trabalhistas para o trabalhador. O trabalhador receberia bruto e viria descontado nele. Não sei se o senhor tem acompanhado essa pauta lá em Brasília. São várias propostas, Juliano, que a gente anda tendo em Brasília, desde o governo Michel Temer, que é a desburocratização do contrato de trabalho. Ou seja, eu não vou ficar colocando encargos para o empregador. Os encargos são todos de responsabilidade do empregado. E aí, o que acontece? O empregado tem total liberdade para negociar o contrato de trabalho dele. É aí que entra esses encargos que você colocou, até porque existe necessidade de fazer uma reforma sim, né? Vamos analisar, por exemplo, uma situação que a gente tem no Brasil. A gente tem aqui o governo bancando o seguro-desemprego para quando a pessoa perde o emprego dela e ele tem que sustentar a pessoa durante 6 meses do trabalho dela. 5 meses no máximo. 5 meses, perdão. 5 meses. Aí você tem do outro lado o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É basicamente duas coisas, e aí quem recolhe o FGTS é o patrão. Então a gente vê que são dois encargos que incidem pela mesma questão, a possibilidade do empregado ser demitido. Então a gente vê essa questão não está sendo bem tratada, então tem que sim ter uma reforma. Agora, deixar tudo isso num país subdesenvolvido, em que a gente tem uma das maiores concentrações de renda do mundo na mão do empregador e o empregado só levando tinta, é difícil demais, né? A gente está vendo aí, por exemplo, o governo Lula
tentando pegar e aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. E já conseguiu. Até R$ 5.000 agora, a pessoa não paga o imposto de renda. Tal. Só que tudo isso, Juliano, é mais daquela receita do pão e do circo. Sim. Porque hoje você pega a classe média vai ganhar até acima dos R$ 5.000. Ganhando acima dos R$ 5.000, essa classe média é o pessoal que dá sustentação para a direita do Brasil. Então o Lula muitas vezes fala, eu vou assegurar o meu 51% que ganha a eleição para mim e a classe média que continue lá apoiando a direita. E aí a gente vê que já se paga muito imposto, já se tem muitos encargos. Imagina você trazer mais encargos ainda para o trabalhador dentro dessa sistemática. Sim. Então tudo isso vai deixar cada vez mais o Brasil desigual, o Brasil sem um norte fixo e você querendo emular no Brasil aquilo que dá certo nos Estados Unidos e que são países completamente diferentes. E hoje, né, nós brasileiros trabalhamos 5 meses do ano só para pagar imposto, né? Só para pagar imposto. E aí você querendo aumentar ainda essa carga tributária. Mas aí a gente tem que ver, Juliano, por que a pessoa de direita ela não gosta do governo de esquerda? A gente vê aí uma das grandes razões, porque ela paga muito imposto porque ela é assalariada. E aquele salário e aquele desconto atinge o salário todo mês daquela pessoa. Sim. E aquilo fica igual uma tortura chinesa que fica pingando uma gotinha ali todo mês e a pessoa se sente torturada com isso. Só que aí é aquela coisa, eu pago muito imposto, igual você falou, trabalho 5 meses para pagar os meus impostos e tal. Aí você precisa de educação, o que você faz com o seu filho? Você paga para a escola pública, mas ainda tem que pagar a escola particular para levar ele. Aí você paga para ter uma boa saúde de qualidade, você tem o SUS que é universal para todo mundo, mas aí você também tem que pagar o plano de saúde porque o SUS, na maioria das vezes, não funciona. Tem uma demanda alta e não consegue atender, então, né? aí a gente vê a revolta do assalariado com o desconto dos impostos. Então, aumentar os encargos e jogar tudo para lá é criar uma filosofia de que todo mundo é empreendedor no Brasil. Agora, eu te falo uma coisa, no Brasil a gente tem de tudo, menos o empreendedor propriamente dito, porque a gente não cria um ambiente saudável para o empreendedor. A gente tem 90% das empresas do Brasil são microempresas e empresas de pequeno porte. Essas empresas, elas chegam num limite sempre no pagamento de impostos, no faturamento delas, que o próprio mercado não deixa elas crescerem. E o próprio mercado cria um ambiente favorável para quem crescer aqui dentro do Brasil, mesmo sendo minoria. As multinacionais, Sim. as grandes empresas. E então, a gente está vendo aí nos últimos tempos, pessoal nessas grandes empresas migrando aí sua sede lá para o Paraguai, onde os impostos estão menores que o Brasil, né? Exatamente. E aí o dinheiro vai para lá e volta com menos impostos, é isso, doutor? Exatamente. Para o pessoal entender bem, não é que o Paraguai e o Uruguai eles sejam isentos de imposto para todo mundo. A questão aqui é o seguinte: você tem a sua empresa no Brasil, muda o seu domicílio fiscal lá para o Paraguai e para o Uruguai e remete o dinheiro que você ganha aqui no Brasil para o Uruguai e para o Paraguai. Esse dinheiro é isento. Então é isso que o pessoal cria muita fake news e coloca dessa forma também. Então a gente vê que a vida para o empreendedor no Brasil, ela é tanto desigual quanto para quem é funcionário, para quem é empregado, para quem é CLT. Você quer criar um empreendedor que tem MEEPP, mas na realidade ele é um assalariado que não sabe ainda a sua verdadeira posição. E até porque também, né, a gente sabe que hoje empreender no Brasil é muito difícil, né? A carga tributária, muita burocracia, né? O empreendimento no Brasil, ele é um desafio diário. E um desafio diário porque a gente tem um país de dimensões continentais. E aí você vai
querer fazer uma expansão do seu negócio, e o maior problema é quando você quer passar uma mercadoria de um estado para um estado. Você tem o ICMS estadual, você tem PIS, você tem COFINS, que a reforma tributária está querendo aí vir para reformular tudo isso. Na verdade, a reforma tributária que fizeram ainda não foi a ideal, né? Tá longe Ainda disso, não. né? A única coisa que eles estão fazendo é simplificar os procedimentos para que você pague menos imposto Perdão, não pague menos imposto. Você tenha menos burocracia no pagamento de impostos. Então, isso que é a única intuito da reforma tributária. Mas a gente vai ver que a carga tributária vai se manter praticamente a mesma. Prestador de serviço vai ter um aumento grande na tributação que paga em relação ao que se paga hoje. Então, vai ficar muitas vezes elas por elas nisso tudo aí. Resumindo, aquilo que eu sempre digo lá no rádio, e para os ouvintes, e para quem está nos acompanhando, né? Até eu adaptar aqui, 99,9% dos políticos só pensam em si. Depois, ali no seu grupo político, o povo vem lá em terceiro ou quarto lugar, né? Quando deveria os interesses do povo vir em primeiro lugar, né? Então, Juliano, para a gente exemplificar para o pessoal, o que a gente tem hoje? Quando a gente está no período de eleição, é tudo um teatro. Sim. É tudo um teatro em que você quer ter uma peça de sucesso para você poder entrar para um clube exclusivo que é a política. Depois que você entrou lá dentro, aquela porta se fecha para nós que estamos aqui de fora e lá dentro é um mundo totalmente novo. E dentro desse mundo novo, você tem contato com a verdadeira política, que é o quê? Um mercado financeiro extremamente volúvel, um mercado financeiro extremamente cheio de interesses particulares e um grupo de políticos que está ali simplesmente para fazer lobby para esse mercado financeiro. Sim. É assim que funciona a coisa. E se alguém de nós querer entrar lá dentro, sempre vai ter um guarda na porta falando assim, deixa eu ver seu crachá, por favor, e não entra. A gente não entra lá dentro. A gente viu agora, com esse caso do Banco Master, sim, é uma situação, outro caso que eu ia falar também. Uma prova grande disso, que o que acontece? Você deixa um banco que na figura de um banqueiro que tem bom relacionamento político, fazer aquilo que ele quiser dentro do mercado. E dá um prejuízo de quase 50 bilhões. Para o FGC. Então a gente tem toda essa situação e o Banco Central foi agir quando? Um ano antes que o pessoal já estava alertando que era uma situação preocupante. Então, olha o tanto de tempo que passou com isso. E aí a gente vê o Toffoli se envolvendo nessa mulher situação, do Moraes. A mulher do Moraes, todo mundo ali que trabalhava dentro desse jogo político que a gente não tem acesso. O ex-ministro do Lula lá, o Mantega, né? Guido Mantega. Todo mundo com esse envolvimento, e esse envolvimento nos mostra o quê? Que a gente não tem acesso ao jogo verdadeiro. E lá dentro do jogo verdadeiro é onde o político ele ganha milhões para render para o empresário, esse empreendedor de verdade, bilhões. Bilhões. Na verdade é o jogo, né? É o jogo, esse é o jogo. E é o que eu digo sempre, né? Enquanto a população, nós, cidadãos de bens, não acordarmos para a vida, né? Vai continuar isso, né? Eu vejo o pessoal da Argentina, o pessoal do Uruguai, eles vão para a rua, bate panela, e o brasileiro tirando aquele movimento lá dos 20 centavos, lá em 2016... De lá para cá são poucos os movimentos, né? Tivemos aí naquela vez a pressão ano passado, né? Que aí o pessoal lá do Congresso recuou, me fugiu agora aqui da memória, não lembro o que foi que eles deram uma recuada, o senhor lembra ano passado? Teve questão do imposto sobre as blusinhas, sobre as blusinhas, foi isso, e né? Teve uma outra que o pessoal precisa participar mais da vida política do país, não da partidária. Da partidária é deixar para quem quer participar, mas da vida política no sentido das decisões, de acompanhar os trabalhos no município, no estado, no federal, né, no Brasil, né, doutor? Veja, Juliano, eu acho que a gente está aqui enfrentando um problema de questão de origem cultural. O Brasil foi uma colônia de exploração. O Brasil sempre foi uma colônia de exploração bem pesada.
especialmente no extrativismo vegetal e depois extrativismo mineral de Portugal. A seriedade de Portugal em relação ao Brasil sempre foi muito pequena, porque o português não via o Brasil com bons olhos. Até a gente ver o tamanho de Portugal perto da Europa, logo depois que Portugal descobriu o Brasil, numa disputa de sucessão de governo, Portugal foi incorporada à Espanha. Então a gente vê que o restante da América do Sul foi dominado por uma Espanha com uma cultura muito mais forte do que a cultura portuguesa tinha aqui com o brasileiro. O argentino, na sua época de auge, Buenos Aires era comparada com a Europa. Sim. O Uruguai até hoje tem um dos melhores índices de desenvolvimento da América do Sul, com políticas públicas da melhor qualidade. Você pega o Chile, a luta contra a ditadura que houve no Chile de verdade, não essa pseudo-luta que a esquerda gosta de falar, que teve aqui contra a ditadura nacional. Pinochet, né? Contra o Pinochet. Então a gente vê que a cultura do latino espanhol é muito diferente do latino português. O brasileiro sempre teve uma cultura de deixa pra lá. Ou a gente vê lá aquela Guiana francesa que até hoje é da França e tem um salário alto, que está em euro, né? Exatamente. E a gente vê aí que o brasileiro, ele sempre teve a visão de que eu ganho mais fácil as coisas, eu levo a vantagem, a lei de Gerson. A lei de Gerson. A lei de Gerson. Então, o que acontece? O europeu, ele conseguiu introduzir para o latino uma visão muito mais de amor à pátria do que aqui o brasileiro teve. Você pega, por exemplo, também os Estados Unidos, você quer nação mais patriota que os Estados Unidos? Então, esse patriotismo que sobra em diversas seções, em diversos países aqui da América do Sul, o brasileiro ficou sem, infelizmente. Está certo, então. Eu acho que a nível de política nacional tem mais alguma coisa assim que a gente esqueceu, que o senhor gostaria de falar antes da gente? Olha, o grande desafio desse ano que faltou da gente falar são as eleições, São as eleições, sim. Eu ia falar, mas assim, além das eleições, mas é a eleição, né? O desafio grande desse ano são as eleições. É aquela seguinte questão. De um lado você tem uma direita com um monte de gente puxando a corda para o lado deles. Tem um centrão lá viciado, né? Exatamente. Ratinho, Júnior, Caiado. Tarcísio manifestou na última semana que não vai ser candidato, Exatamente. Zema, todo mundo. Do lado e agora até o Eduardo Leite, o Kassab ressuscitou, né? Ressuscitou, porque o Kassab está querendo... É um dos grandes articuladores, o Kassab, ele só trabalha nos bastidores, né? Só trabalha nos bastidores e está querendo montar uma terceira via, né? Sim. Então a gente vê que isso está gerando... O Temer também desistiu ali de articular ou deve estar articulando também? O Temer ainda articula, só que o grande problema do Temer hoje em dia é a idade, né? A idade dele, ele já está numa idade avançada. Se eu não me engano, já passou dos 90 anos, ou está chegando nos 90 anos. É igual o Fernando Henrique, só acompanha de longe, né? Só acompanha de longe porque não tem mais saúde. Tem 93 anos, Fernando Henrique, né? A idade chega para todo mundo, né? Mas a gente vê que de um lado esse pessoal puxando de cá, e do lado de cá um Lula gigante, por causa que é o tamanho do Estado também, mas puxando, mas não sabendo se ele vai conseguir segurar a bomba da economia até a eleição. Porque e ainda mais com esses escândalos, né? Rombo do INSS. Os escândalos, o crescimento da dívida pública. Você não pode abaixar o juro, que melhoraria um pouco a economia, porque se você abaixa o juro, a inflação começa a subir e você não consegue rolar os títulos. Inclusive, hoje o mercado projetou para 4% esse ano a inflação, bem menor que o ano passado. Bem menor que o ano passado, projetando a inflação em virtude do quê? Da manutenção dos juros altos, né? Quanto mais o juro sobe, né, menos você tem consumo, porque aí a pessoa, em vez dela consumir, ela investe o dinheiro dela e você tem uma desaceleração da inflação. Então, nesse caso, o que a gente vê? O Lula está tentando segurar isso daí, fazer rolar essa dívida pública gigantesca que ele tem, tentando... Está na casa de trilhões hoje? Já está na casa... 9 trilhões. 9 trilhões? 9 trilhões e meio. Muito, né? Muito dinheiro. É algo
fora do seguro, né? E isso coloca os papéis que a gente tem que fazer, E a reserva que o Brasil tem é bem menor que isso, né? Não, é bem menor, né? Porque o Brasil hoje, ele deve ter aí uma reserva em dólar na casa de 300 bilhões de dólares, mais ou menos. Então deve ser um trilhão e meio, mais ou menos. Né, ele deve ter 300 bilhões de dólares para estar colocando no mercado quando precisar o câmbio dar uma baixada, né? Então, mas isso tudo são instrumentos que o Lula tem, que ele está tentando fazer um malabarismo aí para continuar fazendo a política do pão e circo dele e todo mundo puxando isso daí de um lado para o outro, né? Como você disse no início do nosso bate-papo sobre política doméstica, política nacional, muito das pessoas já estão de saco cheio, tanto dessa parafernália da direita, quanto dos joguetes que o Lula faz. E realmente, você não está tendo uma solução dentro disso daí, uma solução boa. Aí o que a gente tem? A gente tem um cenário que, hoje, quem está se favorecendo, quem é provável que ganhe a eleição, realmente é a manutenção da esquerda, né? Aqui no governo. A minha perspectiva é essa. Lógico que eu posso estar errado no futuro e tal, mas a perspectiva é o Lula conseguir mais um mandato. E a Faria Lima, que é o mercado, o que a Faria Lima fala? Que o senhor, a gente sabe que o senhor, para os ouvintes saberem, ele também faz parte da Fundação Getúlio Vargas, né? A gente está lá no coração do dragão, né? E o que o senhor sente ali? O que eu sinto é o seguinte: o mercado não gosta da direita, o mercado não gosta do Lula. Não gosta de nenhum dos dois. Entretanto, o mercado vê mais facilidade de negociação e estrutura com o Lula e queria o Tarcísio na jogada. Uma terceira via mais fácil de conversar. Uma terceira via que gasta menos com programas sociais, um Estado mínimo. Entretanto, o Tarcísio não está se viabilizando politicamente para eles. Então, eles veem o seguinte: se o Lula continuar mantendo as benesses e as vantagens que a gente tem, a gente ainda tolera ele mais algum tempo. Tá certo. Vamos agora para o cenário estadual. A gente sabe que o Tarcísio, né, ele vem fazendo aí um desmonte de algumas coisas no estado de São Paulo. Recentemente, o setor policial se encontra defasado em todo o estado e está muito bravo, porque não tem aumento de efetivo, não tem aumento de salário, e está tudo bravo, tanto polícia militar quanto polícia civil, né? Exatamente. A segurança pública, desde a década de 90, ela tem sido um grande problema para o estado de São Paulo, né? A gente vê o maior problema do estado hoje não são nem os salários, porque os salários com certeza estão defasados, mas o número de policiais que existem nos municípios paulistas é muito reduzido. Guaíra é um exemplo disso. Guaíra era para ter no mínimo 40 policiais, hoje tem aí 20 e poucos. Exatamente. Então a gente vê que mesmo o município ajudando na infraestrutura, que ajuda muito com reforma da delegacia, ajuda muito com cedendo servidores, a gente sabe. Pagando atividade delegada, para colocar mais policiais na rua, né? Colocar mais para pegar e fazer uma rotatividade dos policiais, a gente vê que falta efetivo, e não é só em Guaíra, é no estado inteiro. Então a gente vê que a criminalidade, ela primeiro falta o policial em número. Depois, falta o policial em remuneração. Como que um policial ganhando pífios, 2 mil, 3 mil reais, vai ter estímulo para estar arriscando a vida dele diariamente para estar fazendo a sua atividade? Isso é difícil demais. E o Tarcísio não ajudou em nada esses dois fatores. Fora que o Tarcísio também, ele não ajudou em nada e reduziu o orçamento da segurança pública em todos os anos do seu governo. E isso aí interfere no quê? Na infraestrutura. A infraestrutura, você tem uma polícia científica menos preparada. Você tem equipamentos como rifles, você tem como armas
de qualidade, porque acompanhar a organização criminosa hoje não é fácil. O fuzil que atira uma bala a cada minuto quase da polícia militar não consegue acompanhar fuzil russo, que muitas vezes o crime utiliza. Então, isso tudo mostra para nós que a falta de infraestrutura para a polícia trabalhar, a falta de tecnologia para a polícia estar trabalhando, mostra que todos esses fatores são, ao longo dos anos, não foram bem trabalhados, e o governo Tarcísio está ainda pisando mais fundo nessa questão e deixando decepcionada a população. Vai ser um dos principais pontos que a oposição vai tentar fazer contra o governo dele. E quando teve aquela operação do Rio de Janeiro, ele quis falar mais alto, junto lá com o governador do Rio de Janeiro, mas está deixando a desejar no Estado, né? Exatamente. É o que pega tanto o governo estadual quanto o federal, a questão da segurança pública, né? Exatamente. Pelo domínio dessas facções, né? Organizações criminosas devidamente organizadas que têm o domínio do mando público em determinadas regiões, tanto da capital paulista quanto lá no Rio de Janeiro, onde a gente tem os morros lá. No Rio de Janeiro, eu falo que ainda é mais fácil. Você acredita nisso, Juliano? No Rio de Janeiro ainda é mais fácil. Eu sei onde está a organização criminosa. Sim. Agora, em São Paulo, muitas vezes está disperso. São Paulo está até na Faria Lima, né? A gente vê, né? Você não viu a delegada lá recentemente que tomou posse e já está envolvida? Os esquemas financeiros de lavagem de dinheiro do PCC, né? Sim. Então, a gente vê tudo isso poste de combustíveis. Como poste de combustíveis. Então, a gente vê isso como vamos dizer, espalhou toda essa questão na cidade de São Paulo. E isso dificulta, porque a gente precisa de investimento, a gente precisa de tecnologia para saber onde está saindo o dinheiro e onde está chegando. É assim que se pega o dinheiro. E aí, muitas vezes, Juliano, a gente tem o slogan da direita, né? Menos um CPF. Ou seja, bandido bom é bandido morto, tal. Será que dá certo isso? Você pega o PCC. Se você mata uma liderança do PCC hoje, no outro dia já tem outro lá ocupando. Sim. Então, matar, muitas vezes não é a solução. Inteligência é mais do que isso, né? E sem contar também que ele diminuiu as verbas para a questão das enchentes. E direto a gente tem lá dentro da São Paulo, região metropolitana e outros lugares do estado, questão de enchente. Isso também é uma coisa séria, né? Janeiro agora, né? Janeiro agora em São Paulo, janeiro, fevereiro em São Paulo, a situação sempre é crítica, né? Sim. É que esse ano as chuvas não estão atingindo uma quantidade de milímetros. Estamos com problema lá da Cantareira, né? Então, na Cantareira, a gente está com problema até de abastecimento. Porque chovendo não está chovendo na quantidade que precisa. Mas justamente por causa desse período de estiagem, é que foi reduzindo o orçamento durante a gestão do Tarcísio. Só que é aquele negócio, né, Juliano? É a mesma coisa de contar com o milagre de um santo. Porque você olha para o céu e fala, acho que esse ano não vai chover. Como assim? Ninguém pode ter essa precisão. O cara que faz a previsão meteorológica, ele não tem a certeza tanto, muitas vezes. Imagina um governador do estado que corta os recursos de enchente numa cidade que tem problemas igual São Paulo, em virtude de, a gente fala muito aqui em Guaíra, que precisa de mobilidade urbana, né? Sim. Mobilidade urbana. E a gente precisando de mobilidade urbana, São Paulo foi uma cidade que foi construída sem qualquer mobilidade urbana. Ela cresceu de uma forma tão desorganizada que a gente não tem como saber como resolver o problema de São Paulo da mobilidade urbana hoje. E aí que entra a questão das enchentes. É por isso que isso acontece dessa forma. E a gente vê também ele querendo privatizar tudo, né, no estado de São Paulo, né, assim, o que puder. Principalmente agora acabando lá com aquele centro de produção lá de medicamentos, né? Então, a gente tem a questão em São Paulo que existem várias estatais que o governo quer dar um jeito nelas, né? Vamos dizer assim, ó, a Sabesp, né, que já foi privatizada, né? O chinês parece comprar, não foi? Eu acho que não é um grupo chinês. Não, acho que não. O grupo chinês comprou a CPFL. CPFL, né? CPFL. A Sabesp é um grupo aqui do Brasil mesmo que comprou. Entretanto, é um grupo que até tem problema
problemas que envolvem a Ambipar e até num cenário distante o Banco Master. Aí você vê, Juliano, que a gente pegou aqui um assunto que a gente estava tratando lá e trouxe aqui e a gente viu. Até quando a intenção é boa, que você quer tirar a estatal gorda, a estatal recheada, o que acontece? Você tem que recuar porque o mercado interfere nisso de forma impactante. Então, essas privatizações, muitas vezes, elas não têm o direcionamento necessário. Ou seja, o mercado financeiro quer tirar uma fatia para lucrar bilhões pagando mesada de milhões para os políticos. Então, a privatização, muitas vezes, é a solução? Eu acredito que sim, em alguns casos. Vamos dizer assim, hoje a gente tem que agradecer a privatização que foi feita das companhias de telefônicas, porque a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje. E quer mais uma privatização que deu mais certo que a Vale do Rio Doce? Hoje é uma das companhias mais rentáveis do mundo e que até uma das ações que mais paga dividendos na Bolsa. Então, privatização pode ser boa? Pode, mas não pode ter a corrupção. Ah, mas então toda privatização é boa? Não, a gente tem que analisar caso a caso. Até hoje se diz que o Tucanato, o PSDB, teve uma grande parte de corrupção na privatização dos pedágios. Sim. Aqui no estado de São Paulo. São de 4 famílias ligadas a políticos, né? Ligadas a política, a família do Mário Covas, inclusive. Sim, né? do Quércia. Todo mundo, Temer. todo mundo envolvido nisso daí, certo? Agora, ficou ruim a privatização dos pedágios? Não ficou ruim. Hoje as rodovias paulistas são bem geridas. Entretanto, a gente vê que teve corrupção e aí aquele negócio, né, Juliano? O preço do pedágio podia ser menor. Então, tudo isso que o Tarcísio está fazendo agora... Inclusive, ele quer acabar de privatizar grande parte da malha. A gente, por exemplo, tem aqui a rodovia estadual que nos conecta até São José do Rio Preto. Assis Chateaubriand. Ele prometeu para Barretos que vai duplicar de Barretos a Rio Preto. Provavelmente vai ter pedágio. E aí que tá, né, Principalmente Juliano? visando Olímpia, né? Que vai ter o aeroporto internacional. Exato. E aí a gente vê como que a situação é complicada, né? Porque você fala, então vai duplicar. Quem duplica? O Estado. E a entrega pronta na mão de quem? Da iniciativa privada. Então a gente vê que os interesses e os jogos que a gente tem nisso, das grandes empresas, são pesados e são grandes. A gente vê que, para nós, a gente precisaria de uma duplicação, duplicar essa rodovia até chegar próximo de Miguelópolis, eu acho. Na Volta Grande ali. Na Volta Grande deveria ter. Deveria voltar também a guarda rodoviária, o policial rodoviário ali, porque ali divisa de estado tem que ter, gente. Foi o maior erro, mais de 20 anos sem. Exatamente. Direto temos ali caminhoneiros que são roubados, sequestrados, né? Exato. Então, o crime rural diminuiria bastante. Sim. Se a pessoa não pode sair livremente na rodovia. São vários fatores que as pessoas muitas vezes não dão tanta atenção, mas a gente olha, então será que é só uma privatização ou estão pensando em formas de algumas empresas, alguns empresários grandalhões ganhar uma grana nisso daí? E tem também, não sei se o senhor viu esses dias, falando de um possível desvio de 153 milhões relacionados a esses recapeamentos aí das rodovias, inclusive aqui da região. Sim. Sempre teve... O Tribunal de Contas apontou, né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou 150 milhões de reais que poderiam ter sido desviados, né? A gente sabe que sempre houve um grande lobby nas licitações, nas concorrências dessas empresas. Tanto é verdade que, eu não vou ficar citando o nome de empresa aqui, né? Mas toda vez que você passa que está tendo um recap, você vê, é a mesma empresa. É a mesma empresa. É igual empresa. Essa de Barretos agora. Faz nem 3 anos que fizeram, agora estão lá consertando. Ou seja, fazem de má qualidade para recapear sempre para ganhar. E você olha... E alguém por fora ganhar, né? É basicamente sempre o mesmo grupo. Então a gente vê que aqui no estado de São Paulo, essa questão é muito complicada, é muito complexa. A gente teve os escândalos envolvendo aí a construção do próprio Rodoanel lá em São Paulo, né, que pega até a figura do Alckmin, que foi envolvido nisso na própria Lava Jato, né? Então a gente vê que obra pública, a gente sempre vai ter esse problema. E tem, para encerrar a questão do Estado, a educação, que também está sendo um calcanhar de Aquiles. A educação e a saúde, né?
A gente vê que o maior problema do estado de São Paulo, desses dois que você citou, é mais a educação. Sim. Porque a maior falha do sistema de saúde, na minha opinião, não é nem o governo estadual nem o municipal, é o governo federal. Que não aumenta essa tabela SUS faz mais de 20 anos, né? Não aumenta a tabela SUS, faz o programa Saúde da Família do jeito que eles querem, construindo muita estrutura e dando pouca condição para o município manter, tanto para o município quanto para o Estado. Aí Estado e município fica rebolando nisso daí. Então eu acho que a saúde é muito culpa do governo federal, Estado e município fica fazendo um malabarismo aí nisso daí. Mas eu vejo que o principal, desde do começo do século agora, a questão da progressão continuada do governo Alckmin foi um dos maiores erros que a gente teve. E fora a falta de investimento que o governo do Estado tem. Porque o governo do Estado é precário a condição nas escolas estaduais desde essa época. Então a gente vê que não é só uma questão do governo Tarcísio, é uma questão que vem se arrolando. E aqui em Guaíra a gente vai nas escolas estaduais e compara ela com as escolas municipais, parece que você está saindo de terceiro mundo e entrando no primeiro mundo, né? Então a gente vê isso como uma falta de investimento e falta de valor, porque a gente vê a educação é o que constrói um país. E um dos profissionais que deveria ser mais valorizado pelo seu histórico é o professor. O professor, ele demonstra essa visão de que ele pode melhorar a vida das pessoas. E isso a gente aqui no Brasil, a gente nunca deu valor. Progressão continuada, má remuneração, falta de infraestrutura, tudo isso é um vício que não é do governo Tarcísio, é um vício que vem de outros governos. Desde o começo do século. 26 anos fazendo educação de péssima qualidade no estado de São Paulo. Tá certo. E as eleições estaduais? A gente vê o Tarcísio forte aí para a reeleição, mas vê aí o governo federal querendo lançar a Simone Tebet lá, né? Exatamente. A primeira bola na mesa que eles queriam utilizar para matar o Tarcísio era o Haddad. Mas o Haddad, por causa dos impostos... Mas o Haddad, por causa dos confrontos, eu não diria nem os impostos, eu diria os confrontos econômicos que ele está tendo com a sociedade e com o próprio governo, ele ficou muito desgastado. Inclusive o Haddad era o sucessor natural do Lula, que muitos queriam tal. Mas isso não vai acontecer, dificilmente. Então o Haddad, ele saiu, e o que o Haddad vai fazer? Ele vai se dedicar a fazer a campanha do Lula. Ele vai se dedicar a fazer. Aí eles tiveram que achar alguma substituta. E aí para você ver como que a esquerda... Não quiseram arriscar o Boulos, né? O Boulos. Como que a esquerda está complicada de nome. Você tem que ir lá e tentar resgatar a Simone Tebet. Que as chances de vitória... Que é do Mato Grosso e As chances de vitória da Simone Tebet contra um Tarcísio são praticamente zero. Então, a gente vê que o Tarcísio, mesmo tendo essas falhas que a gente colocou, ele é franco favorito, ele é franco atirador para essas eleições. E a gente vai ter aí uma vitória dele, possivelmente até no primeiro turno. A questão do Tarcísio é que ele é forte no interior de São Paulo, porque muito dentro forte. De São Paulo, da região metropolitana, ele não tem força, né? Porque a gente vê ali dentro de São Paulo o pessoal muito conservador de esquerda, né? Centro-esquerda, né? Eu acho que alguém que poderia até dar uma briga boa com o Tarcísio, que ainda tem muito voto aqui no estado de São Paulo, é o Geraldo Alckmin. Sim. O Geraldo Alckmin, no interior, ele tem força. Ele tem bastante voto também, mas assim, sem potencial para vencer o Tarcísio. Então eu acho que essa pro Tarcísio vai ser realmente uma barbada. O Boulos deve estar se guardando para 2030, né? O Boulos está se guardando a vida inteira. O Boulos, eu acho que ele tinha que se guardar. Pegar ele e o Nicolas, oficializar a junção dos dois e ir embora. Tá certo. Vamos agora para o cenário de Guaíra, antes da gente encerrar esse diálogo, esse bate-papo, né? Quais são os avanços e os desafios aí da nossa cidade que está prestes a completar 97 anos, daqui 3 anos, 100 anos? Quais os desafios que o senhor vê, os avanços também? Vamos falar dos avanços primeiro. Guaíra viveu uma fase de transição, porque a gente teve problemas de ordem
jurídica, né, na administração anterior, né? Sim. E aí agora, que não vale a pena a gente ficar Sim. enunciando E aqui. todo mundo conhece, sabe, né? Exatamente, todo mundo conhece, todo mundo sabe. E aí você tem uma gestão nova de o Junão, ele não era um gestor que estava no apogeu da política, ele foi alçado em virtude de todo esse cenário, aí ele voltou, aproveitou essa oportunidade e ele Aproveitou o vácuo político isso. vazio, né? E ele teve uma oportunidade para reconstruir Guaíra nesse ponto. E ele, na sua primeira gestão, ele conseguiu estar fazendo essa reconstrução da cidade. Isso daí é o ponto positivo. Entretanto, existem várias outras questões que Guaíra precisa estar melhorando. Por exemplo, eu vejo na questão de saúde, a questão de união entre a atenção básica da cidade, a Santa Casa e a administração pública, no geral, ela ainda é muito mal feita. Eu acho que isso daí tinha que ter uma sinergia maior. Eu tinha que ter uma logística melhor. Como, por exemplo, você fazer um exame na Santa Casa, esse exame já está disponível para você no pronto-socorro, já está lá no seu médico também na unidade básica de saúde que você tem. Isso ainda não é claro como que funciona aqui no município. Então, Ainda não há essa interligação, né? essa interligação. Então, eu acho que saúde precisa desse desenvolvimento. Sim, e, inclusive, um dos problemas que o pessoal tem me falado, que eu até cobrei do secretário, é a questão do neuropediatra. A gente sabe Sim. que, infelizmente, está aumentando o número de crianças autistas com TDAH, enfim. E mamãe me procurou, disse que tem agenda só para outubro desse ano, e nós estamos em janeiro ainda. E aí eu questionei, o secretário me respondeu que tem uma neuropediatra que atende só uma vez na semana, o dia todo. É pouco. Eu falei, ou seja, falta um planejamento de aumentar a carga horária dessa profissional, ou contratar mais um ou dois para suprir essa demanda que está aumentando. Outra questão da saúde, que eles esperam acabar determinado medicamento para fazer a licitação. A hora que está na metade do estoque, já vai lá e começa a fazer o processo de licitação, que é demorado, a gente sabe, né? Ou seja, é aquele problema da logística que a gente Sim. está falando, que muitas vezes na saúde poderia melhorar. A gente não está falando que a saúde de Guaíra é ruim. Não, é excelente, mas pode melhorar cada vez mais. Pode melhorar cada vez mais. Então, esse é o perspectiva de melhoria da saúde. O segundo ponto que eu acho que também poderia ter melhor é o esporte de Guaíra. Sim. Porque como o esporte fez parte desses problemas jurídicos que a gente colocou no começo do nosso bate-papo, o esporte poderia ser mais bem reestruturado aqui. Temos muitos espaços ociosos de quadras, parados. Praças, áreas institucionais que não são aproveitadas. Aqueles eventos tradicionais, Guaíra Ope, tantos outros parados, né? Tudo isso poderia melhorar, tudo isso poderia ser mais bem feito, tudo isso poderia chegar nos bairros, toda essa questão do esporte aqui no município. Hoje a gente vê um instituto aí, o Gueto, fazendo mais eventos que o próprio setor de esporte da prefeitura. Exatamente, né? E aí é uma questão, por exemplo, de nicho, de bairro deles lá, que eles falaram assim, ou a gente faz aqui ou não chega, ou não chega aqui pra gente. Independentemente de quem está na frente ou não, a questão lá é que eles falaram assim, a gente tomou a mão para a gente fazer. Então, essa é uma questão. Outra questão também é a questão do IDEB, né? Recentemente eu vi uma reportagem do presidente da Câmara, vereador Jorginho, questionando que Guaíra caiu, e aí a secretária foi lá e falou que foi devido à pandemia. Tudo bem, a gente entende aquele período pandêmico, mas Guaíra não pode acontecer isso não, com 25% de um orçamento aí de mais ou menos 300 milhões, não pode, tem que vir pesado, né? Essa questão do IDEB, eu vejo da seguinte forma. Educação, a gente falou do problema do Estado. Sim. O investimento na educação, ele sempre existe. Sim. O maior problema da educação não é o investimento, a quantidade. O problema da educação está sendo o quê? A falta de saber os pontos fundamentais de se investir para que a qualidade do ensino para o aluno melhore. Isso daí está faltando
bastante, tanto na educação estadual quanto na educação municipal. A gestão da educação, ela tem que começar a analisar os pontos fracos e os pontos fortes. O que está acontecendo? O que eu posso melhorar? Não seria melhor eu já fazer um concurso para diretor e coordenador pedagógico, para esses diretores, esses coordenadores... Tem um plano de carreira. Serem verdadeiros gestores da unidade escolar que eles estão. Criar uma identidade, né? Criar uma identidade. Isso tudo poderia ser mais bem trabalhado. Sim. Igual eu falei, não é que a educação e saúde de Guaíra sejam ruins. Guaíra é uma cidade muito privilegiada. Entretanto, tem pontos de melhoria que precisam ser analisados. Na verdade, doutor, não sei se o senhor concorda comigo, mas eu acho que o que falta, não só em Guaíra, mas em muitos lugares, é as pastas se conversarem. Conversar, por exemplo, educação, assistência, saúde, cultura, todas conversarem e fazerem um planejamento em comum que consiga, porque... elas trabalham quase que o mesmo público, entendeu? Só que assim, a mesma família, só que uma trabalha mais criança, adolescente, outro trabalha o adulto, outro trabalha mais o idoso e por aí vai. Então, assim, poderia ter uma otimização de recursos, de equipes, porque a gente tem lá na assistência social os profissionais que fazem visita, também temos na saúde os agentes de saúde, então, se conversasse melhor, poderia, sim, fazer um trabalho de excelência melhor ainda. Não está ruim, tá bom, mas pode melhorar, né? E aí você vê, né, Júlia? Se a integração entre os órgãos da saúde, igual a gente falou, Santa Casa, pronto-socorro e as unidades de saúde muitas vezes não acontece, imagina com as outras secretarias, diretorias, né, no caso aqui em Guaíra, né? Então, é uma logística que precisa melhorar e que o pessoal poderia estar tomando frente para fazer essa gestão, para fazer essa ligação entre todos esses institutos, entre todos esses órgãos. Guaíra poderia criar aí um cadastro, né, lá um sistema cadastro único, que atingisse municipal, entendeu? Para todo mundo. Lógico que aquilo que é sigiloso de técnico, você manteria o sigilo e colocaria uma senha para o profissional ter acesso, né? Que é o caminho das cidades, né? Das cidades modernas, das cidades inteligentes que a gente fala hoje, né? Por exemplo, hoje você tem em cidades até menores, tipo, por exemplo, Curitiba, né? Que perto das outras cidades que a gente tem aqui no estado de São Paulo é até uma cidade menor, a gente pega que Curitiba já tem bilhete único. Então você tem um bilhete para você andar nos vários tipos de transporte público que a cidade oferece. São Paulo já tem bilhete único, você sai do metrô com o mesmo cartão, você já entra num ônibus, entendeu? Então, essas soluções, a gente precisa ter uma cidade integrada. Aí você fala, mas bilhete único, Guaíra nem tem transporte público e tal. Eu estou falando da integração. Por que o município ainda não tem um cadastro único? Para que o Juliano, quando precisa de alguma coisa, tem que fazer um cadastro na assistência, um cadastro na saúde, um cadastro na educação, um cadastro ali, um cadastro aqui? Isso daí não faz sentido. Não. Deu entrada num sistema, o cadastro do Juliano já tem que valer para tudo. Sim. Então isso é uma oportunidade que o governo tem que começar a vislumbrar. E isso aí, Juliano, é aquela coisa, é questão de gestão, né? Sim. E a gente viu recentemente, né, esse final de semana, não sei se o senhor acompanhou a questão das brigas generalizadas. Ali próximo ao lago, próximo ao lago, na Praça da Rodoviária, devido à questão de uso de bebidas ilícitos, né, por parte de adolescentes e jovens, né? E eu vi, antes de eu vir vindo para cá, que a prefeitura fez uma reunião aí com as forças de segurança para discutir e combater isso. Demorou. Eu já vinha fazendo esse alerta, o pessoal também já vinha faz tempo. E aí, antes que algo pior acontecesse, né? Realmente a gente precisa, e eu disse até lá na rádio, que a gente precisa juntar poder público, juntar a sociedade civil através de igrejas, clubes de serviço, juntar todo mundo, conselho tutelar, fazer uma campanha tremenda em todos os sentidos, porque a gente percebe que tanto o Conselho Tutelar quanto até o próprio Poder Público largou de fazer aquelas campanhas. Não sei se o senhor lembra, Guaíra, nós chegamos a ter campanha de cerol, campanha contra o abuso e exploração, campanha de drogas e bebidas. Bebida alcoólica. Tantas campanhas, questão da maternidade infantil. Que é um problema grave. Grave, enfim. Questão da violência doméstica, que infelizmente tem aumentado não só em Guaíra, mas no Brasil de uma maneira. A gente precisa trabalhar isso desde pequeno, com as crianças, com nossos jovens.
Se a gente não começar a fazer uma força-tarefa dessa agora, daqui uns 5, 10, 15 anos, a gente vai ter problemas maiores, infelizmente, entendeu? Eu acredito. Sim. Juliano, a gente volta no problema da segurança pública, né? Isso aí tudo são questões que envolvem a segurança pública aqui no Brasil, né? O sistema federativo nosso, ou seja, União, Estado, Município, ele já é feito para dar problema para o município, né? Se você for ver, o governo federal... Tanto do federal quanto estadual transfere tudo para o município. Não, e aí você vê, né? E nem nesse caso nem transfere. Esse é o problema, porque eles deveriam que ter a solução. O governo federal tem a Polícia Federal, que atua só para aquilo que eles desejam. Aí tudo cai no colo de quem? Da Polícia Militar, desses problemas que a Polícia Militar tem que enfrentar. E a gente viu que eles não têm infraestrutura. Até essa briga ali que a gente tem é um problema da Polícia Militar. Aquilo lá Sim. é uma balbúrdia generalizada, tal, que a Polícia Militar tem que agir nisso daí. Agora, a segurança civil, a segurança militar que a gente tem no município, precisava de uma integração maior da guarda, do bombeiro. Guaíra não tem corpo de bombeiro, mas tem incêndio em tudo que é lugar, tinha que ter uma integração disso. Polícia Militar, Polícia Civil, tinha que estar tudo integrado num conselho, e a tecnologia que o município tem, os totens, por exemplo, a gente falou na rádio sobre já isso. tinha que estar tudo integrado com a própria polícia, já tinha que estar tudo integrado com o corpo de bombeiros quando precisar de alguma coisa, já tinha que estar tudo integração. Você veja, a gente roda o assunto e a gente sempre está falando na integração dos sistemas. E essa integração do sistema é que faz uma cidade inteligente. E muitas vezes é isso que falta aqui em Guaíra. Recentemente, semana passada, tivemos uma matéria da IPTV aí do roubo na roça dos produtores, né? Precisava ter uma guarda civil ou até mesmo uma polícia militar na roça, né? Tem a ronda rural. Guaíra hoje tem mais de 900 quilômetros de estradas rurais, né? Isso. Guaíra só perde para Morro Agudo aqui na região de extensão rural. E passou da hora de ter um investimento nesse sentido, né? É aquela coisa, você tem um município que a cidade é pequena, mas o município é enorme. Eu vou passar para você aqui dados. Hoje, Guaíra é o 16º maior município do estado de São Paulo. Sim. Morro Agudo é o 12º daqui da nossa região e Barretos é o 7º. Barretos é o 7º. Maior? Maior. Então, o Barretos é o 7º maior. Então, você vê que são cidades bem próximas aqui da gente, Sim. né? São vizinhos de Guaíra. Os vizinhos de Guaíra. E são cidades de extensão rural enorme. Enorme. A gente tem patrulha rural? A gente tem. Faz parte até de uma parte da atividade delegada. Tá? Mas aí o que adianta você ter 2 policiais e uma viatura para cobrir essa extensão enorme aqui? E ainda com vizinhos que são maiores que você ainda. Sim. Ou seja, não adianta nada. Não adianta Não nada. adianta nada. A gente precisaria de ajuda, a gente precisaria de auxílio. O governo federal, que é tão incisivo para cobrar na questão ambiental, por que já não usa parte desses recursos para auxiliar também na segurança? Né? Então a gente vê que falha muitas vezes o município, pode até falhar, mas o município é o que menos tem condição de estar trabalhando nisso daí. O município tem que visar essa integração. Mas a falha do governo federal e a falta de estrutura do governo estadual é uma coisa que ainda mata muito a segurança pública e vai deixando essa questão, né? Que a gente está vendo cada vez menos, aí voltando para o problema que você colocou, cada vez menos famílias estão tendo filhos. Sim. Né? E será por quê? Será que é por causa dessas situações? E outra coisa também que o município também precisa pensar aí a médio e longo prazo, doutor, é a questão aí do investimento, né? A gente vê hoje a questão da limpeza pública, né? É uma das principais reclamações, limpeza pública, lâmpadas queimadas, né? A prefeitura tirou o trabalho cidadão, porque foi apontado pelo Ministério Público e agora contratou uma empresa, mas coloca 40 pessoas para varrer. Pelo tamanho da cidade, que tem mais de 80 bairros, é impossível, né? E a população, muitas das vezes, não colabora também. Então, assim, o município vai ter que pensar nessa questão da limpeza pública, né? Juliano, todos os municípios que têm serviço terceirizado têm bons anos quando sobra dinheiro e anos ruins quando falta dinheiro.
Se o ano é bom, você tem a cidade limpinha porque você paga bem e a empresa de limpeza faz o trabalho dela, até porque ela é terceirizada. Então você não depende do servidor público, você depende de uma empresa que você está pagando ela. E a gente viu, Guaíra teve uma queda de arrecadação, Guaíra gastou em 2024 um pouco mais do que podia, né, em virtude até de um ano eleitoral, a gente sabe como é que isso tudo funciona. E aí o que acontece dentro disso tudo? Em 2025, a gente viu que esse serviço de limpeza pública, quando o dinheiro ficou mais curto, ele ficou um pouco defasado. Então a gente vê que isso tem que ter planejamento. Igual você falou, 40 é pouco, como que tem que aumentar? O plano de varrição está de acordo? É lógico que também a gente pega a administração anterior a essa, colocar trabalho cidadão para fazer serviço de limpeza de via pública tem que dar um Oscar, né? Porque é uma péssima ideia. Uma péssima ideia. Agora, a partir do momento que eu vou contratar, eu tenho que ter o planejamento tanto logístico quanto planejamento financeiro. E é por isso que você está vendo tantos serviços ter essa carência, esse problema aqui na nossa cidade. Questão também das lâmpadas queimadas, né? Parece que agora vai comprar esse ano um caminhão, porque um só não dá. Se ele quebra, como é que faz, né? Exatamente. E a cidade cresceu muito, né? Exatamente. E é um serviço que aí a gente já passa para o outro lado da moeda, porque não depende de uma empresa terceirizada. Quem faz o serviço são os servidores públicos. Então, o servidor público, ele deixa de trabalhar bem quando ele não tem a infraestrutura necessária. Igual você falou, muitas vezes, será que o pessoal está vendo quantas lâmpadas de LED eu tenho em estoque para fazer a troca dos bairros para não ficar? Aí, só quando acaba tudo, é aí que eu lembro de fazer a licitação. É o que eu disse lá do remédio. Quando tiver no mês, já tem que fazer, exato. né? Agora, pior ainda, né? Eu achar que um caminhão vai conseguir fazer a troca de lâmpada numa rede de uma cidade de 40 mil habitantes. Isso daí é uma situação vexatória para o município e o município tem que agir urgentemente para resolver esse problema. Outra questão também é o nosso cartão postal, né? O Parque Maracá. Com esse período agora de chuva, os matos crescendo, né? E é grande, o nosso parque tem pouco funcionário. E a gente sabe que tem a questão do concurso aí que está parado, esperando acabar de pagar o pessoal essa novela que já tem durado aí de reembolso para depois chamar outro concurso, né? Guaíra está com um déficit operacional aí de servidores em virtude realmente do concurso. Mas eu vou te falar, viu, Juliano? Eu já vejo esse problema do Lago Maracá, desse déficit de pessoas necessárias para estar fazendo a limpeza do Parque Maracá já de muitas décadas aqui em Guaíra, viu? Sim. O Parque Maracá, ele sempre precisou de mais funcionário do que tem. E, inclusive, não só de funcionário, mas também de maquinário, né? Muitas vezes a gente vê aí a prefeitura contando... Porque a gente sabe que nessa época do ano, até final de março, abril, por causa do período chuvoso, o mato cresce mais rápido. O mato cresce. E aí, vamos dizer assim, muitas vezes você tem o trator... E aí só tem um trator funcionando para a prefeitura para fazer os serviços urbanos, como acho que aconteceu nesse final de ano agora. Você tem uma frota que Guaíra tem dificuldade de renovar, como todo município pequeno tem dificuldade de renovar a sua frota. Então, tudo isso vai colaborando e aí a gente volta na questão da falta do planejamento, da falta de logística, que são os pontos críticos aí que já vem se arrastando por tempo. Mas aí é o que eu falo, volto no ponto crucial. O prefeito atual pegou um ponto de reconstrução e ele conseguiu fazer ela. Tá certo. E o senhor acredita que nos próximos 3 anos aí que falta, né? Menos um pouco, que nós estamos terminando quase janeiro. Ele vai conseguir fazer essa reestruturação? Olha, é o seguinte, são muitos desafios e a gente tem que ver como que o governo atual ele vai estar fazendo contornando esse problema financeiro que surgiu em 2025. Então, a chave da questão vai ser como que eu vou lidar com uma infraestrutura que já não está jorrando mais dinheiro igual quando eu peguei a prefeitura. Então, Ou seja, ele vai ter que ser um bom gestor agora, ele né? vai ter que ser, mais do que nunca, um bom gestor para estar contornando todos esses problemas. Se ele conseguir segurar a onda e fazer
uma gestão desses valores, ele vai terminar como um dos melhores prefeitos da história da cidade, dos últimos tempos, ou da própria história da cidade. Se a coisa continuar degringolada do ponto de vista financeiro e não tiver um bom diálogo entre os poderes, Câmara, o próprio Poder Judiciário, forças de segurança pública, essa integração que a gente vive falando, eu acho que aí vão ser 3 anos de muita dificuldade. Na verdade, já que você voltou nesse assunto de planejamento, se as pastas se conversassem ali, o setor de compras fizesse compras em comum, que eu não sei se a lei permite, o senhor me corrige se eu estiver falando besteira, de comprar tudo em comum para todas as pastas e, lógico, separar lá e pagar conforme o orçamento de cada um, economizaria bastante, né? Isso depende, Juliano. Tem muitas vezes que isso funciona, pode ser feito, né? Pode ser feito, tal. Tem muitas vezes que isso funciona e tem muitas vezes que isso não funciona. Como, por exemplo, igual eu vi um caso em outra cidade aqui da região, que a gente estava vendo uma questão bem simples, como garrafas de café. O que acontecia? Determinado setor, a educação, precisava de garrafa de café. Para os servidores públicos tomarem o cafezinho lá, o servidor público, você sabe, né? Nós dois somos servidor público. Servidor público é movido a café. Apesar de eu não tomar café e todo mundo estranhar que eu sou servidor público e não tomo café. Mas a maioria eu só tomo pela manhã, só. A maioria do servidor público é movido a café. Então, aí precisava comprar. Aí falaram para a educação assim, ó, você não pode comprar agora, você tem que esperar todos os setores pedirem para você estar comprando a sua garrafa de café. Tem isso também, é verdade. Então, tudo aí vai do planejamento. Então, esse item é interessante eu juntar? Vou juntar para ganhar escala. Esse item não é interessante porque a sazonalidade que cada lugar precisa é diferente, então esse daqui eu não vou fazer dessa forma. Então tem que ter o planejamento e não é uma matemática certa, 2 mais 2 é 4. Você tem que ir fazendo caso a caso de acordo com a vontade de cada um. Para encerrar a questão do legislativo, a gente sabe que no final do ano teve votação e ganhou-se um vereador da oposição. Como que o senhor acredita que vai ser aí esse ano? A gente sabe que dia 3 de fevereiro tem a primeira sessão ordinária, né, desse ano. A gente começa agora as novas sessões. Bom, eu vejo da seguinte forma. A gente vive numa democracia. E a democracia são 2 fatores essenciais nela. Em primeiro lugar, você tem opiniões divergentes. Um lado, muitas vezes, não combina com o outro lado, mesmo estando dentro da oposição ou da situação. Então, essa visão contrária, opinião contrária, ela acontece. Segundo ponto central da democracia, cada pessoa um voto. Então, quando você tem esse choque de opiniões e você precisa do voto, alianças são feitas e isso é da política, isso é do jogo. Quem diria o Alckmin sendo vice do Lula? Brigaram tanto lá atrás. Brigaram tanto lá atrás, então a política não tem muito essa lógica, até porque, como eu falei, depois que você entra dentro do clube, ali dentro é um jogo completamente diferente do que a gente tem acesso aqui fora. Então, é isso que eu vejo. O determinado grupo político lá dentro da Câmara viu a oportunidade e falou assim, é o único jeito da gente manter o poder, mesmo abrindo mão de parte dele, é colocando a oposição no poder. Eu não vejo tanto problema na oposição estar no poder. Eu vejo o maior problema é como que a liderança política do executivo vai lidar com tantas opiniões divergentes ali dentro da Câmara. É nessa hora que tem que emergir o líder político e o líder político conseguir costurar todas essas pontas soltas e não deixar perder o legislativo. Porque todo prefeito que trabalha sem o legislativo, ele tem muito mais dificuldade. A importância da convergência Câmara-Prefeitura é muito importante. A gente vê a administração passada, os 2 governantes que tiveram lá, tiveram problemas com a Câmara. Tendo problema com a Câmara, o que acontece? Eles não tiveram uma eficiência tão grande no mandato deles. Está aí uma outra oportunidade para o atual mandatário fazer história, fazendo uma Câmara coesa durante os seus 8 anos, 7 anos, 7 anos, né? Ele perdeu vai um ano. aí, né? Doutor, eu agradeço sua presença e o senhor vai voltar em outra oportunidade, porque
eu quero falar da reforma administrativa que o senhor está participando, né? Sim. Representando o Legislativo junto com o Executivo, que vai trazer muito impacto para a cidade e para os funcionários públicos e outros assuntos aí do nosso município, tá bom? Fica aí as suas considerações. Juliano, muito obrigado por ser o primeiro desse novo quadro aqui na internet, né? A gente agora virando influencer, né? E eu Sim. espero que para o bem, né? Pro bem, pro Influencer bem. pro bem. É, o que a gente Então, fala aqui é tudo porque a gente gosta de Guaíra, né? Exatamente, E que é o gosta de melhor Guaíra. para nossa cidade, né? gosta de Guaíra e essa troca de informação que é muito importante. Então, eu acho que a filosofia do programa é 10. A gente está trilhando um caminho muito positivo aqui para a cidade e eu só vejo bons fluidos e bons frutos nesse programa para a sua longa e vencedora história que eu já desejo aqui para você. Obrigado. E você que está aí, muito obrigado por ter acompanhado até agora e eu te espero no próximo. Obrigado.